Bom, como eu falei com vocês, eu estava aqui estudando o livro o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Então, é aquele Tomé que todo mundo falava assim que ele duvidou, né? Que ele duvidou, por isso ele quis colocar o dedo na ferida de Cristo ali para ter certeza de que era ele mesmo. Mas eu acredito que ele não duvidou. Eu acredito que ele teve coragem, coragem de questionar, coragem de se levantar contra os principais conceitos que tinham ali naquele momento. Então eu acho que ele não foi duvidoso, eu acho que ele teve coragem. Então, como ele, a gente deve ter coragem também de questionar tudo que a gente acredita. E um dos primeiros, eu acredito que até o primeiro escrito dele aqui diz o seguinte: olha, ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. E o interessante que eu tenho visto no Evangelho de Tomé é que ele se assemelha muito aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E até tem muitas citações de João também, se assemelha muito. Então tem uma passagem que fala que em Mateus, se eu não me engano, Mateus 6, que fala que não provará a morte aquele que crê, aquele que acreditar no Senhor. Eu dei uma parada aqui para poder verificar, e não é Mateus 6 não, é Mateus 16. Fala que muitos não provarão a morte até que vejam vir o Filho em seu reino. Então muito se fala a respeito do reino do Senhor, de onde seria esse reino. Então eu consigo entender aqui por estes textos que quando descobri o significado interior destes ensinamentos, não provará a morte. E a morte aqui é uma decadência espiritual. Podemos entender assim. Na verdade, existem várias formas de se entender as Escrituras, e aqui nós podemos entender dessa forma, que a morte é uma decadência espiritual. Então, quando Cristo, aqueles que não passariam pela morte, porque veriam a Cristo vir de seu reino, esse reino pode ser o reino aqui dentro da nossa alma. Então, aqui pelo texto de Judas, nós podemos entender que quem descobrir o significado interior, então vai haver um amadurecimento tal pelo conhecimento que essa pessoa não passará por essa morte. E essa morte não se refere a uma morte física, mas a uma queda interior. Por quê? Porque Cristo está em seu interior, e quando Cristo está em nosso interior, nós nos descobrimos como ser, como criatura, como filhos de Deus. Então há um amadurecimento, então não há essa queda que é a morte, mas sim um reviver da alma. É como aquela pessoa que está em um abismo aí de depressão, de solidão, de angústia, e ela encontra o seu caminho, ela encontra um caminho do seu ser. Então ela não vai morrer, ela não passará por essa morte, mas muito pelo contrário, ela vai encontrar vida trilhando esse caminho aí. Então aqui nós percebemos o Evangelho segundo Tomé no seu segundo tópico. Aqui tem como segundo tópico, mas eu vou colocar como esse aqui a primeira passagem dele. Então, se você entendeu, se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu coraçãozinho, compartilhe com alguém para entender junto conosco o Evangelho segundo Tomé.